mais, e acredito eu, é uma interpretação minha, particular, em bens, em família, em irmãos e irmãs. Por quê? Porque você agora é integrante da família de Cristo. Então a igreja se abraça, se une. Estou falando da igreja conforme a Sagrada Escritura. Ah, mas tal igreja não faz assim. Eu estou falando da igreja conforme a Sagrada Escritura. Tá ok? Então a igreja de Cristo, a igreja dos salvos. Não estou falando de placas, nem de denominações. Estou falando da igreja dos salvos em Cristo Jesus. Se abraçam, sim. Então às vezes você não tem um pai, não tem uma mãe, ou porque faleceram, ou porque te abandonaram. Você se converteu e eles te desertaram. E você é abraçado por pais e mães no Evangelho. Você tem compartilhamento de bens que você talvez tenha perdido. Então alguém vai e te ajuda, alguém divide com você, alguém te beneficia, alguém te favorece, alguém te incentiva. Então você tem 100 vezes mais. Em vez do bem próprio individual, você tem agora o compartilhamento. Então o único meio em que isso é realizado, não uma utopia para o futuro, e sim uma realidade presente, é dentro do âmbito do amor cristão, dentro da família cristã, tá ok? Então essa noção, ela vai emanar para o Estado, essa noção vai dirigir o Estado. O cristianismo, mesmo ele não deixando um compêndio de um código, uma teorização estatal, ele, através do fortalecimento, partindo do indivíduo, do seio familiar, da célula mãe da sociedade, que é a família, ele vai fortalecer toda essa base por meio de uma consciência coletiva. A consciência coletiva, tá certo? De serem irmãos, de todos eles, talvez não sendo irmãos em Cristo, mas sendo criaturas de Deus. Então a necessidade do respeito pela criação de Deus, a necessidade do respeito por aquele que, mesmo sendo antagonista a você, é uma alma e é amada por Deus, é amada por Cristo, por quem Cristo entregou a sua vida. Então surge a noção de respeito, surge a noção de coletividade, tá certo? Noção de companheirismo, tá certo? Noção de você favorecer as pessoas que estão à sua volta, você os beneficiar, você olhar para eles com uma visão benigna, de modo que venha abençoar a vida deles por meio da sua ação. Então você tem agora, a partir daí, algo que forma toda essa mentalidade ocidental, a partir desses conceitos. Okay? Leis que serão positivadas depois, mas que no seu cerne tem essa influência. Essa influência depois será percebida em leis que defendem a propriedade privada, defendem o direito individual, defendem, por exemplo, a presunção de inocência. Tá ok? Então, leis que incentivam um Estado justo, tá certo? Um Estado justo, incentivam uma ação benigna dentro da sociedade. E não um estado animalesco de disputa absurda e de uso e manipulação das pessoas como se fossem números, como se fossem massa de manobra. O que você vê muitas vezes nessas sociedades utópicas, né? Dessa chamada escatologia intramundana, como ele coloca aí. Uma tentativa de, por meio de promessas de bens futuros, a dominação total da população viva, a população que está presente no momento histórico em que esses dominadores chegam ao poder. Então, entregue sua liberdade, entregue seus bens, porque futuramente as pessoas vão ter um bem coletivo universal que nunca chega. Diferentemente do que se apregoa, então, partidos de esquerda e extrema esquerda não são de orientação democrática. Suas propostas são inspiradas na ideia do Estado coercitivo, julgador e punidor. Não conhecem a dinâmica de equilíbrio dos segmentos da sociedade e das instituições republicanas. Por pensarem desse modo, facilmente são corrompidos pela ideia de que são os donos da verdade, os únicos porta-vozes da justiça. A dinâmica revolucionária é maligna por definição. Em nome de um ideal de justiça e de redenção concretizado num futuro incerto, mas inexorável, a moral revolucionária é aquela que haverá de se estabelecer na nova sociedade reorganizada por um novo princípio totalizador. O revolucionário não está, vamos lá, o revolucionário não está submetido às regras morais, tá? Ou máximas éticas vigentes, está além do bem e do mal, estabelecidos pelos padrões burgueses, como eles colocam, né? E por esta razão pode agir e cometer qualquer vilania em nome do estabelecimento de seu ideal futuro,
Então, o pretexto para os genocídios, o pretexto, né, para as matanças de Stalin, de Mao Tse-tung, de Pol Pot, de Kim Jong-il. O pretexto para eles é um estado futuro, um estado de perfeição, um estado de justiça, de igualdade futura nunca alcançada, mas que na atualidade rendem matança e distribuição, tá certo? Assassinato, roubo, tá certo? Desapropriações, todo esse tipo de males, limitações diversas às liberdades individuais, à liberdade de expressão, em nome de um possível estado futuro. Então você tem aí esse grande risco, né? O conceito de justiça pertence a uma classe de iluminados, de visionários revolucionários capazes de exercer juízo sobre todas as estruturas pré-revolucionárias. Aí você tem, por exemplo, né, as grandes promessas, a demagogia, os grandes demagogos, né? Então você tem aqui os principais demagogos que prometem esse suposto futuro maravilhoso, tá ok? E ele pode ser então alimentado por uma classe de idiotas úteis que querem que alguém os conduza a esse futuro maravilhoso. Não querem por si mesmo participar dessa construção, dessa gestão, dessa fiscalização do Estado. Não, eles entregam tudo a esses iluminados que dizem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, tá certo? O que é necessário, as limitações que tem que se fazer. Então você não tem aí um equilíbrio de poder, você tem uma entrega total de poder. Então todos esses meios são totalitários, não são democráticos, eles sempre tendem a uma ditadura. O resultado pode ser visto na história, né? Todos os estados comunistas eles terminaram sempre numa ditadura, tá ok? Por sinal, a degeneração institucional, a perseguição a jornalistas e o uso de violência e prisões arbitrárias para tentar sufocar os protestos por democracia na Venezuela tornam o silêncio de setores da imprensa e do governo esquerdista brasileiro indigno e cúmplice. O incrível é que só na América Latina essa devoção ao esquerdismo sobrevive. As nações latino-americanas tornaram-se assim a vanguarda do atraso. Interessante, né, as colocações dele, e a gente não tinha como deixar de trazer nesses apontamentos importantíssimos de Franklin Ferreira, tá? Então eu quero passar adiante aqui para a gente ver algumas outras situações necessárias a se colocar em relação a essa noção de poder, né, de autoridade e o cuidado que se tem que tomar para não se entregar todo o poder a certos grupos, mas sempre se manter essa vigilância, essa análise e essa inteligência na análise dos discursos, para não se deixar ser seduzido, se prostituir com demagogias, tá certo? E nem com supostas fidelidades, né, a determinados indivíduos, como se nós devêssemos alguma coisa. Não, temos que votar neste porque somos devedores de certas coisas. Não, isso é uma idiotice política, né? Tudo aquilo que foi feito para seu benefício ou benefício de certas áreas da sociedade, com o próprio dinheiro que foi extraído dela, que foi captado dela com impostos. Então é somente uma devolução, na verdade. Aí alguns devolvem de maneira correta, outros devolvem de forma completamente arbitrária, tirando uma grande parte, distribuindo entre os seus amigos do rei, e dando migalhas para a população. Então você tem essas situações aí. Sobre Thomas Hobbes, algumas coisas que eu quero trazer aqui, que são importantíssimas, são a justificação dele para a anuência de um Estado. Então ele fala, ó, por que entregar o poder a um governante? E aí um esquema que foi colocado aqui no livro Político, o livro da política, tá? Editora Globo, o livro da política, colocado um esquema de ideias aqui para a gente entender a forma de pensar de Thomas Hobbes. Então, partindo aí do primeiro quadro, deixados sem governo, os homens aterrorizam uns aos outros num estado de natureza. Então Thomas Hobbes ele usava como pressuposto esse chamado estado de natureza. E aí quando ele escreve o chamado Leviatã, o livro Leviatã, que é aproveitando esse personagem mítico das Sagradas Escrituras, que vem aí da tradição judaica, né? Então você tem aí o Leviatã, que é esse monstro. Então esse monstro é utilizado por ele metaforicamente, e ele como que afirma a necessidade de se entregar então o poder a este monstro, né, esse Leviatã, que agora dominará sobre todos,
para o controle dessas relações, para não cairmos no estado de natureza. Esse estado de natureza é no qual não há uma vigilância estatal, não há um controle estatal, não há uma polícia, tá certo, controlando essas ações, e assim cada um tem que lutar por si, cada um tem que defender os seus próprios direitos individuais, seus próprios desejos e direitos. E assim aqueles que conseguem se valer da força do poder vão se impor sobre os demais. E aí, alguns buscando somente sua proteção, mas outros buscando também a apropriação, tá certo, dos bens para si, acumulando para si. E assim se estabeleceria uma luta de todos contra todos. E isso mergulharia a sociedade no caos, o que é chamado por ele de estado de natureza. Então ele coloca isso teoricamente, tá certo? Então isso é uma construção teórica dele, tá certo? Desse suposto estado de natureza, esse caos, e para que esse caos seja evitado, a entrega do poder a um Estado, o Estado sendo esse Leviatã, que controla agora a coletividade, né? Controla os indivíduos para que a coletividade seja possível de forma pacífica, seja possível de forma controlada. Estado de natureza, né? No qual os indivíduos não se detêm por nada em sua busca de autopreservação ou autopromoção. Autopreservação ou autopromoção. No estado de natureza, a condição do homem é condição de guerra de todos contra todos. Então esse era o grande temor, né, que é o pressuposto então para a ideia da ascensão do Leviatã. Por que entregar o poder ao Leviatã? Por que constituí-lo? Para que ele possa deter a possibilidade da guerra de todos contra todos, né, do estado de natureza. Para evitar chegar ao estado de natureza, os homens devem entrar num contrato social, submetendo-se à autoridade e à proteção do soberano. O soberano deve ser um governante absoluto com poderes indivisíveis e ilimitados para prevenir a luta sectária e o caos. Se um soberano falhar em seu dever, rompe-se o contrato social e os indivíduos podem agir, o que os leva de volta ao estado de natureza, né? Ao caos, a guerra de todos contra todos. No segundo quadro, que está bem ruim de visualizar, depois eu vou tentar melhorar essa imagem, mas estou lendo daqui, direto do livro. No estado de natureza, todos os homens estão em guerra, uns contra os outros, e vivem num constante estado de medo de seus companheiros. Com o contrato social, o povo investe todo o poder num terceiro elemento, o soberano, em troca de segurança e de um estado de direito. Então você tem alguém, um terceiro elemento, como chamado aqui, que controla essas relações, tá certo? Que é o que faz a intermediação, tá certo? Então ele controla o estado de polícia, tá certo? A distribuição daquilo que é necessário, né? O controle, a administração da justiça. Agora, a partir dessa teorização de Thomas Hobbes, você terá necessidade de alguns aperfeiçoamentos. Então, num primeiro momento, há essa teorização para a justificação da ascensão do Leviatã e evitar a todo custo o chamado estado de natureza. Agora, esse mesmo Leviatã terá que ser então controlado, subordinado a certos controles. E aí a coisa vai avançando para um entendimento mais, né, de poder representativo, né, de república, tá certo? De controles de casas de poder. Então tudo isso vai avançar conforme outros estudiosos vão contribuindo, né, vão desenvolvendo essas ideias políticas, chegando até aquilo que estamos vivenciando na atualidade. Então só ler aqui alguns trechos para nosso entendimento. Hobbes argumentou que os humanos tinham duas grandes escolhas na vida. Poderiam viver sem o governo, estado de natureza, ou com o governo. Para ele, um contrato social, dando autoridade indivisível a um soberano, era um mal necessário para evitar o destino cruel que aguardaria o homem se um poder maior não conseguisse deter os impulsos destrutivos dos indivíduos em questão. Hobbes acreditava que durante o tempo em que vivem sem um poder comum capaz de mantê-los em temor respeitoso, os homens se encontram naquela condição a que se chama guerra. Uma guerra que é de todos contra todos, mas diferentemente de eruditos anteriores que defendiam o direito divino dos reis, Hobbes via a relação entre o governado e o governante como contratual. O contrato era estabelecido entre os indivíduos. Então você tem
não essa questão dessa suposta justificativa no direito divino. O rei governa porque é um direito divino que lhe assiste. Não, na verdade é um contrato e nós estamos cedendo poder a esse soberano a fim de que ele controle as relações e não permita o caos. Então, essa noção já é interessante. Agora, isso terá que ser desenvolvido então para um controle maior sobre esse Leviatã, para que esse Leviatã não tenha o poder de agir como bem entender, né, como bem pretender, e assim favorecer certas alas da sociedade em detrimento de outras. Então esse aperfeiçoamento virá posteriormente, né? Thomas Hobbes, filósofo. Thomas Hobbes foi um matemático, teórico, político e filósofo inglês, autor de Leviatã e do Cidadão. Na obra Leviatã explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. Então temos aí Thomas Hobbes. Interessante observar também nessa teorização, temos que entender que é uma teorização, então ele parte aí desses pressupostos. Ele pressupõe uma sociedade, vou colocar assim, tá certo? Certamente estou incorreto, mas vou colocar uma sociedade como que animalesca, tá? Então, partindo, né, dessa pressuposição sobre a natureza humana, como uma natureza humana bem animalesca, bem belicosa, né, que se entregue a si, logo tenderão a um caos absoluto, onde todos lutarão, como ele colocou, uns por autodefesa, outros por autopromoção. Então ele até pressupõe que um grupo, na verdade, não intentará buscar a dominação e a apropriação, tá certo? A buscar utilizar-se, né, dos demais para o seu benefício próprio, mas defendendo muitas das vezes seu próprio direito de existir, sua própria liberdade, também terá que se engajar nessa guerra de todos contra todos, enquanto que outros buscarão sim, né, enquanto que uns não tentarão se aproveitar dos demais, outros sim tentarão. Então isso levará à guerra de todos contra todos. Agora precisamos também olhar para a questão de que essa teorização dele leva em questão que essa sociedade está mergulhada nesse tipo de construção social, né? Nesse tipo de aspecto, né? De indivíduos, indivíduos então que se entregues a si mesmo não buscarão nenhum tipo de convivência harmônica, nenhum tipo de convivência pacífica. Agora, se nós colocarmos um pouco de lado essa questão de Thomas Hobbes e olharmos para a ideia, tá certo? Uma sociedade que está vivendo pautada conforme o cristianismo, que está vivendo pautada conforme Cristo, conforme a ética de Cristo, nós vemos, por exemplo, que há um fortalecimento, uma distribuição para que os próprios indivíduos, não necessariamente uma vigilância sobre eles, não necessariamente uma imposição sobre eles, mas sim o indivíduo, a partir do seu compromisso com o próprio Deus e a partir da sua noção, tá certo, de juízo de Deus, de justiça de Deus, de presença de Deus, ele sim tem uma ação, e essa ação seja justa, e essa ação seja honesta, e essa ação seja para o benefício não somente dele, mas do seu próximo, daqueles que estão à sua volta. Então temos a constituição de uma sociedade que, independentemente de uma coerção, de um poder coercitivo do Leviatã, eles mesmos já buscam um viver mais justo, mais equânime, tá certo? Um viver mais concordante, tá certo? Uma sociedade que busca viver concordemente, como Paulo disse, tá certo? Para buscar a paz, se possível com todos, né? Buscar a paz com todos, buscar a paz em Cristo, se possível for com todas as pessoas. Então você tem Paulo já incentivando essa questão de, uma vez que estiver dentro da minha possibilidade, eu buscar favorecer esse convívio pacífico e harmônico. Em outro lugar, Tessalonicenses, Paulo fala para cada um trabalhar e viver pacificamente, tranquilamente. Então você tem diversas situações em que o próprio indivíduo é impulsionado a buscar essa vida ordeira. Então teremos um contraste entre esse indivíduo enxergado por Thomas Hobbes, que se entregue a si mesmo, mergulha no caos, e um indivíduo constituído a partir da ética cristã, que mesmo sem um poder coercitivo do Leviatã, já busca viver concordemente a partir de sua própria consciência.
quem você acha que constituirá uma sociedade que pode de fato avançar, ser desenvolvida, ser constituída por pessoas que são cumpridoras dos seus deveres. Porque se a gente acreditar totalmente de que a sociedade só vai agir corretamente por meio de uma imposição do Leviatã, então é exatamente a sociedade que precisa de um código de leis imenso e de formas de vigilância diversas, de pôr uma câmera em cada lugar. Porque o cidadão entrega a si mesmo, é como a situação. O apagão na cidade, greve da polícia. Quem é que você acha que vai tentar invadir as lojas para roubar? Todas as pessoas? Não, o cidadão de Thomas Hobbes. O cidadão que ele enxerga, que só pode viver de forma concordemente, só pode viver obediente às leis se for imposta a ele uma vigilância severa, se for coercitivamente, alguém impondo a ele sua forma de ação. Agora, quando olhamos para outra situação em que alguém tem dentro de si mesmo esta lei, independentemente de poder de vigilância, de haver ou não uma vigilância, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então temos aí uma outra noção de sociedade. É isso que a gente tem que entender, que muitas das vezes certos contextos sociais, certos países, certas sociedades avançam mais que as outras. Por quê? Por causa das noções, tá certo, que cada um tem dentro de si, que compartilha com os demais. Então temos uma coletividade que tem cada um a noção dos seus direitos e deveres. E, independentemente da vigilância externa e da coerção do Estado, ele sabe quais são as suas ações. Ele mesmo julga, analisa e controla as suas ações. E aí o Estado assim não precisa ser um Estado dominador, totalitário, gigantesco, um Estado mínimo. Muitas vezes um Estado mínimo é suficiente para uma população que é muito avançada, que tem ela mesma em si a noção de seus direitos e deveres. Cobra aquilo que é seu direito e faz aquilo que é seu dever sem necessidade de vigilância tão coercitiva, né? Tão forte, né, sobre eles. Então você tem interessante pensar também sobre isso, sobre essa questão de Thomas Hobbes, esse medo do caos, esse medo do estado de natureza, essa concessão através do contrato social de poder ao Leviatã para controlar a sua sociedade, mas por outro lado essa sociedade, uma sociedade que não tem em si mesmo a noção de lei, a noção de direito, e que age assim, tendendo sempre ao caos e destruição, e uma outra sociedade que na verdade tem em si mesma já essa noção de direito, como está escrito, né, no profeta: escreverei as minhas leis no seu coração. Não mais uma lei que está em tábuas de pedra, mas escreverei em seu coração. E Paulo diz: andeis conforme a lei do Espírito, não cumprireis a vontade da carne. Então você tem o Espírito Santo com uma lei dentro de nós. Não é por causa do Estado, por causa da polícia, por causa do fiscal, é por causa de mim, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Então eu ajo certo, não é porque tem câmera, não é porque tem alguém vigiando, é porque eu sei que tem um Deus que está no céu sempre me observando, tem um Espírito que habita dentro de mim e que me orienta, me fortalece, me incentiva a fazer aquilo que é certo. A partir dessa noção de sociedade nós temos uma evolução verdadeira. Okay? Enquanto que o outro precisa de um estado paternalista, dominador, controlador, porque temos uma sociedade que nunca chega ao amadurecimento, uma sociedade, é certo, que precisa ser constantemente controlada. Então temos aí essas noções, né, que são bem interessantes. Então, partindo de Thomas Hobbes, a gente chega a essa noção do que nós temos em relação ao poder, tá certo? Na atualidade. Nós temos esse sistema de freios e contrapesos, né? Então, ó, o sistema republicano, tá certo? Presidencialista, democrático, né? Presidente, poder executivo. Congresso, poder legislativo. Judiciário, né? Poder judiciário. Então nós temos aí aqueles que constituem, aqueles que debatem e formam as leis. O Congresso vai criar as leis a partir das demandas sociais e das representações que estão presentes ali, desde vereadores, tá certo, até deputados estaduais e federais, senadores. Então todos esses que constituem as casas legislativas e que representam então aqueles que votaram, que os elegeram para os representar ali junto àquelas casas de poder, para constituir os projetos de lei, tá certo? Derrubar algumas leis, aprovar outras leis, modificar, propor. Então nós temos diversos projetos de leis que estão em funcionamento
a partir dessa casa de poder. Congresso, poder legislativo. Poder do presidente, o poder executivo. Então, a partir das leis que estão ali positivadas, colocadas, você tem então a possibilidade da ação do executivo. Então, o executivo propõe, né? Então, a partir das pautas que foram propostas, dos votos que foram recebidos, do plano de governo que ele traçou, ele vai propor ações. Então, as ações que ele propõe podem ser limitadas por certas leis. Então, ele pode até querer fortalecer o exército, mas existe uma lei do orçamento que diz que ele não pode comprometer certos percentuais que tem que ir para outras necessidades que são demandas do Estado. Então, ele tem aí poder executivo. Então temos poder, presidente, poder executivo. Judiciário, poder judiciário. Então ele vai agora vigiar, vai analisar, vai julgar, tá certo? Vai estabelecer se determinada ação feriu com o regramento, com a Constituição, com leis ligadas ao Código Civil, Código Penal, tá certo? Código Tributário. Então você tem todos os códigos de leis positivados e que regem então a ação do Estado, né? Controlam a ação do Estado, determinam a ação do Estado, né? Obrigações a fazer ou certas limitações, né? Aquilo que a lei determina que não pode ser feito, né? Aquilo que a lei veda, limita. Então o judiciário fica como aquele que investiga. Em relação ao poder executivo, eleito por voto. Em relação ao Congresso, poder legislativo, também eleitos por voto. O judiciário não são eleitos por voto, não há voto direto para eleger nem ministros, nem os juízes que estão ali. Então você tem diversos juízes que sobem ao poder, chegam, né, a essa casa de poder por meio dos diversos concursos que acontecem, e outros que são indicados. Então os ministros que são então indicados, né? Presidente, poder executivo: 1. Presidente. 2. Ministros, presidente. 2. Ministérios e secretarias. 3. Agências governamentais. Responsabilidade: aplicar as leis. Aí você tem Congresso, poder legislativo: 1. Câmara dos Deputados. 2. Senado. Responsabilidade: criar as leis. Judiciário, poder judiciário: 1. Suprema Corte. 2. Tribunais regionais. 3. Juizados. Responsabilidade: interpretar as leis. A relação entre eles: em relação ao poder do presidente para com o Congresso, pode vetar leis. Do Congresso para com o presidente, pode votar impeachment, por exemplo, para derrubar o presidente. Pode derrubar vetos após votação com maioria. Então o presidente pode impor um veto a determinada lei que foi aprovada no Congresso, e essa lei, esse veto dele pode então ser derrubado se uma maioria, tá certo, em votação derrubar esse veto. Então você tem as interações, né, para exercício do poder, limitação do poder. Proposta de leis, veto de leis, tá certo? Derrubada do veto ou manter o veto. Então você tem as diversas interações. Do Congresso para com o Judiciário: analisa indicações de juízes para a Suprema Corte. Então indica, né, o presidente, o Poder Executivo indica, e o Congresso analisa essas indicações. Se as indicações fazem sentido ou não. O Judiciário pode declarar leis inconstitucionais. Então o Congresso pode se reunir, debater, votar e propor. A lei foi proposta ali, não foi vetada pelo presidente, pelo executivo, mas o judiciário pode analisar tecnicamente, tá certo, essas leis, e talvez observar uma inconstitucionalidade, e aí pode vetar então o exercício dessa lei. Essa lei é inconstitucional, atenta contra a Carta Magna, que é a Constituição. O poder do presidente, poder executivo, em relação ao judiciário: indica juízes à Suprema Corte, concede indultos. Judiciário para com o poder executivo, o presidente pode declarar atos presidenciais inconstitucionais. Então você tem um poder que está sempre observando, fiscalizando, zelando pela constitucionalidade, tá certo? Para que seja sempre respeitada a constitucionalidade das ações do poder executivo ou do poder legislativo, né, do Congresso, tá, ok? Então você tem aí esse equilíbrio de poder que é muito mais saudável do que aquilo que foi teorizado por Thomas Hobbes. Claro que a gente tem que entender que tudo tem o seu momento. Então Thomas Hobbes, saindo de uma época que ainda se visualizava feudalismo, poder supremo do rei, direito divino, né, dos reis, então toda essa mentalidade da Idade Média,
Então, saindo disso, começando a estabelecer já algo muito importante, que é a noção de contrato social, na qual o rei é entregue a ele o poder por parte do povo, entregue com um propósito, para impedir o estado de natureza, da guerra de todos contra todos. Então, isso já é um avanço, mas isso precisou ainda avançar mais para essa noção de controle de poder. Então, a gente precisa entender essa dinâmica, tá ok? A gente não pode pensar no presidente como se fosse o rei. Ele não está votando para eleger o rei, que vai poder fazer o que bem entender. Não, você tem toda essa interação. Então, talvez afete mais a sua vida as ações de um vereador, de um deputado, de um senador, do que até do presidente. Então você tem uma bancada forte, tá certo? De pessoas que o voto sobre elas foi bem analisado, foi escolhido com consciência, estão ali trabalhando de forma correta, construindo leis, tirando de pauta projetos absurdos, votando, tá certo? E construindo leis de projetos que de fato são benefícios para a coletividade. E mesmo até que um presidente tente vetar esses projetos, a maioria pode ir lá e derrubar o veto. Então, que fiscaliza também o judiciário. E aí o presidente, obviamente, escolher bem, porque vai constituir todo um ministério, vai propor as pautas, né, do governo, vai aplicar bem os recursos. Então tudo isso tem que ser observado. Não é só pensar, vou pôr o presidente, ele se vira. Isso não existe. Você pode até colocar, mas muitas das vezes não vai ter governabilidade, porque não sabe estabelecer alianças, não sabe governar, não sabe estabelecer, tá certo? Esses acordos para uma boa governabilidade. Então, propõe coisas absurdas e nunca conseguirá cumpri-las. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação.